1 Samuel, capítulo 7. Hoje eu vou falar de um assunto que, pensando sobre esse último culto, penúltimo culto do ano, qual seria um texto que a gente seria apropriado para esse momento, qual seria a mensagem que a gente pudesse pensar. E vieram várias ideias na minha cabeça, tipo, missão cumprida, chegamos até aqui, conseguimos, alcançamos. Mas aí veio uma mensagem assim, bem simplesinha, dizendo assim, foi Deus. Se nós chegamos até aqui, foi o Senhor, como o texto que o pastor Cláudio leu no começo do culto. Se não fosse o Senhor, onde estaria hoje? Salmo 124, que você leu, não foi? Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nós teríamos afundado, nem sei onde estaríamos hoje. Se o Senhor não tivesse nos alcançado, se o Senhor não tivesse ajudado o pastor Marcelo lá no último minuto, no último segundo. Se não fosse o Senhor, nós já teríamos até estado debaixo da terra. O Senhor que nos alcançou. E esse texto que eu quero compartilhar com vocês, 1 Samuel capítulo 7, você vai ver o que estava acontecendo. E é uma palavra bem propícia para hoje, que eu queria meditar com vocês nesse texto, que diz assim, a palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 7, versos 1 em diante. O texto é longo, mas eu queria ler com vocês o capítulo para a gente poder meditar nele. Então os homens de Quiriate-Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram a Eleazer, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então, os filhos de Israel tiraram do seu meio os Baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Samuel disse mais: congreguem todo Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia e lhe disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia, o Senhor trovejou com um grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguindo os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Israel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas, desde Ecrom até Gade, e até os territórios ao redor delas, Israel tirou
das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou Israel durante todos os dias de sua vida. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós viemos nesta manhã para cultuar o Teu nome, Te bendizer, dar glórias ao Teu nome, como a primeira canção que nós cantamos. Queremos Te agradecer, Senhor, por esse tempo tão precioso, que nós podemos estar juntos, abrirmos a Tua palavra, e eu quero pedir, Senhor, fala conosco, ministra ao nosso coração. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, por favor. Alguns anos atrás, eu estava numa conferência com o pastor Carlos Adriano. O pastor Carlos Adriano veio aqui o ano passado, se não me engano, ele pregou aqui conosco. E ele é o meu melhor amigo que eu tenho no Brasil, que nós somos parceiros de oração. Há alguns anos atrás nós estávamos lá na Comunidade da Esperança, quem conhece a Comunidade da Esperança, lá em Campinas. Estávamos juntos e a gente orava todos os dias juntos. A gente deixava nossas filhas na escola da igreja que fica do lado da Comunidade da Esperança, que é um templo que foi feito ao lado da escola. E nós todos os dias íamos lá orar juntos. E nós fomos parceiros e a distância tem sido algo difícil para a gente se comunicar tanto, mas a gente foi para uma conferência juntos em São José dos Campos, uma conferência na igreja da cidade, e quando a gente chegou lá, a gente estava no hotel, aí ele falou assim para mim, o Flavião, ele me chama de Flavião, Flavião, eu vou ligar para um profeta, porque você está precisando de direção aí, você está meio confuso, você quer... Quem disse que eu estou confuso? Não, você está precisando de um profeta, eu vou ligar para um profeta, só que esse profeta é de notícia ruim, não é de notícia boa. Falei, mas além de você querer ligar para o profeta, ainda vai ligar para o profeta de notícia ruim? Falou, não, eu vou ligar para ele, você vai ver. Tá bom. Aí ligou para ele. Falou, não lembro o nome dele. Aí ele falou assim, olha, fala para ele que tem um ídolo na casa dele e ele precisa tirar fora. Falei, um ídolo na minha casa? É, tem um ídolo lá e é uma boneca. Eu vejo uma boneca da sua filha. Falei, mas ele não me conhece, não sabe quem eu sou, não sabe que eu tenho filha, eu não sabe nada da minha vida. Mas é notícia ruim, ele falou, notícia ruim. Tira aquela boneca lá que é um ídolo que vai fazer mal para a sua vida e sua família, sua casa. Na hora eu me lembrei da boneca. Agradeci, nós oramos juntos, esperei acabar a conferência, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu chamei a Sara, que a boneca era da Sara. Cheguei em casa e disse, Sara, olha, contei a história, um profeta, taratata. Você lembra disso, Júlia? Não, a Júlia não lembra. A Júlia está aqui, minha filha mais velha. Quem não conhecia ela, está aqui na frente. Ela gosta que eu apresento, ela fica envergonhada. Desculpa, Júlia, desculpa. Eu sei que ela gosta. Mas cheguei em casa, contei a história para ela, um profeta falou isso e tal. E eu sei que aquela boneca, desde que eu vi aquela boneca, eu achava estranha. Aí a Sara começou a chorar, mas pai, essa boneca eu ganhei. Filha, se Deus mandou alguma coisa, nós vamos obedecer. Olha, eu vou tirar, mas eu quero que você faça junto comigo. Nós vamos estrangular essa boneca, vamos cortar ela, orar, repreender
e jogar fora. Tudo bem? Tá bom, pai, tá bom, tá bom. Fizemos isso, oramos, e foi uma paz. Tivemos uma paz em casa. Mas eu sempre me lembro do pastor Carlos Adriano por essa história, né? Que a gente tirou a boneca e foi uma bênção para nós. Às vezes a gente tem coisas que a gente ganha de alguém. A gente não sabe de onde veio, se é consagrado, se não é. O que nós vamos fazer? Tirar da nossa casa, tirar da nossa vida. Eu não sei se você entende a palavra ídolo. Uma pessoa famosa pode ser um ídolo para muitas pessoas. Mas a palavra ídolo, ela quer dizer tudo aquilo que toma o lugar de Deus. O que toma o lugar de Deus na nossa vida é um ídolo. E deve ser tirado. Não é para ter. Porque Deus é muito claro, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Um dos 10 mandamentos é amar somente o Senhor, seu Deus, o único Deus. Não tem outro Deus. É só a Ele que nós prestamos culto. E esta foi a virada na história de Israel. Essa foi a situação que aconteceu com eles. E eu quero só dar um pano de fundo rápido do que estava acontecendo nos primeiros 7 capítulos, para você entender o contexto. No capítulo 1, Deus ouve o clamor de Ana. Lembra-se que Ana não podia ter filhos. Deus ouve o clamor dela, faz um milagre e nasce Samuel. Ana, ela era estéril. Ela era humilhada. E ela não podia ter filhos, mas ela foi perseverante e Deus abençoou a vida de Ana. No capítulo 2, Deus honra os corações fiéis. Ela exalta a soberania de Deus, ela agradece ao Senhor pelo milagre, porque foi algo especial na vida dela, mas ao mesmo tempo estava acontecendo algo terrível com os filhos do profeta Eli. O profeta Eli tinha 2 filhos cruéis, ruins. E Deus, a Bíblia diz que Deus desprezou Eli por causa dos seus filhos. E levantou Samuel para ser o juiz da nação. Eli era o juiz também na época. No capítulo 3, Samuel aprende a ouvir a voz de Deus. Você sabe identificar a voz de Deus? A voz de Deus, ela é certeira. Ele não erra. Ele não faz como eu fiz com a Michelle, com a Stephanie. Ele não faz isso. Chamei a Michelle de Stephanie e não chamei a Stephanie de Michelle. Ele não faz isso, não. Quando Deus quer falar com você, Ele fala o seu nome. Ele fala pessoalmente com você. Ele não erra o endereço. E Ele não precisa mandar recado também, não. Às vezes, né? Como aconteceu comigo, Ele mandou recado através do outro profeta da notícia ruim. Mas Samuel aprendeu a reconhecer a voz de Deus. Ele não conseguia no começo. No capítulo 4, Israel teve uma derrota terrível. Eles levaram a arca da aliança. A arca simbolizava a presença de Deus. Eles levaram a arca da aliança, dizendo, nós estamos com a arca, nós vamos ganhar. Foi como um amuleto para eles, não precisamos fazer nada, Deus vai ganhar a guerra para nós. Por que nós vamos lutar? Só que eles tinham ídolos no meio do povo de Deus. E Deus foi muito claro, não tenham ídolos no meio de vocês. Se vocês tiverem ídolos no meio de vocês, vocês vão perder a guerra. Os inimigos vão conquistar. Tirem do meio de vocês os ídolos. Sabe o que aconteceu?
eles tomaram a arca para eles, e enquanto a arca estava nas mãos dos inimigos, as pragas começaram a chegar no meio do povo. Vinham pragas, pessoas morriam do nada, acidentes e tudo mais, trazendo meu contexto, tá? Nosso contexto. Eles falaram para o povo de Israel: manda embora essa arca. Essa arca aqui está dando problema para a gente. Então, no capítulo 6 que nós lemos, no 7 que nós lemos, a arca já tinha voltado. Mas aí no capítulo 5, a arca traz juízo sobre eles. E aconteceu uma cena muito interessante. Dagon era o deus deles, dos filisteus. E no momento em que a arca estava ali, o Deus deles fez exatamente assim, se curvou diante da arca. Imaginem uma estátua, ela se curvou diante da arca. Por um dia, eles falaram: mas o que está acontecendo? Vamos pôr ela de volta. Puseram o Deus deles de volta. No dia seguinte estava do mesmo jeito. Olha o poder de Deus, que até os ídolos se curvaram diante da arca do Senhor. Deus então estava mostrando para eles que Ele não depende dos exércitos para ganhar a guerra. Nós é que dependemos dEle, mas Ele não precisa de nada para ganhar uma guerra. Ele não precisa de nada para dar uma casa, Ele não precisa de nada para dar um carro, Ele não precisa de nada para fazer algo que você precise. Então os filisteus devolvem a arca, capítulo 6. Deus se revela para eles como um Deus santo e poderoso. Um Deus que tem todo o poder e autoridade. O povo então se alegra. Ufa! Nós entendemos que nós pecamos, tarará. Mas aí entramos no capítulo 7. Nós vemos que a arca foi restaurada para o povo de Israel. E Samuel disse para eles: olha, vou falar de novo, tirem os ídolos do meio de vocês. Busquem somente o Senhor. Só Ele é Deus. Só Ele tem todo o poder e autoridade. Busquem a Ele. E eles assim fizeram. E ele ainda pergunta: é de coração que vocês estão fazendo? Eu posso acreditar que vocês estão fazendo é de verdade? Porque quando a gente começa a olhar os deuses que eram da época, era o deus Baal, que era conhecido como o deus da fertilidade, o deus da agricultura, e tinha um outro que era o Astarote, ou Astarte, que era uma deusa cananeia e fenícia da fertilidade, do amor, da guerra, e era cultuada com rituais de orgia, tinham demônios que evoluíam da humanidade, era uma coisa maligna, terrível. Mas o Senhor está dizendo para eles, através de Samuel, para eles se voltarem para Deus, para eles abandonarem a velha vida deles, as velhas práticas. O povo de Israel, ele era muito tentado para adorar Baal, porque era o Deus que para eles resolvia a situação. Que eles viam. Às vezes a gente precisa ter um Deus que a gente vê. E Deus está dizendo: não é para vocês verem. Para vocês me adorarem sem ver. Isso que é fé. Não vejo, mas eu creio. E eles estavam ali nessa cidade, chamava Quiriat Jearim. Olha que nome bonito. Foi o nome do filho, né? Nome bonito. Era uma cidade cananeia, que ficava na região montanhosa de Judá, que significava cidade das florestas ou bosques, por isso que fala das montanhas.
Eles colocaram a arca nas montanhas. E esse lugar se tornou um centro de adoração da Arca da Aliança. Como nós lemos o texto, por 20 anos. 20 anos a Arca da Aliança ficou ali. E eles então chamam Samuel para que pudesse julgá-los. Samuel era o juiz. Lembre-se que na época, o juiz, o sacerdote, ele tinha autoridade em todas as áreas, inclusive saúde. Lembra-se quando Jesus encontrou os cegos, curou os leprosos, aliás, disse para ele, vai até o sacerdote, se apresente a ele, porque eles tinham poder e autoridade de Deus para curar, para dar o diagnóstico. Eram os médicos da época. Eles tinham poder para julgar causas entre as dificuldades que o povo tinha. E então, nós vemos a importância de voltarmos com todo o nosso coração para Deus. E, a partir do verso 7, nós vemos que o povo filisteu devolve a arca, mas eles atacam de novo. Eles não estavam contentes ainda não, atacam de novo. E o povo, com medo, pediu para Samuel, não pare de clamar por nós. Não pare de orar por nós. Esse tempo atrás, o pastor Silas me disse, tem que ter gente orando por você, pastor. Falei, obrigado, pastor Silas, precisa mesmo. Mas nesse caso, foi Samuel que orou pelo povo. A nossa função é orar por vocês. Claro que vocês oram por nós também. Mas Samuel orou por eles, enquanto Samuel estava orando, eles venceram a guerra. Só que a ordem foi, vocês têm que tirar os ídolos do meio de vocês. E a dependência é só do Senhor. Não dependam de ídolos, não dependam de qualquer outra coisa. No verso 9 e 10, nós vemos que Samuel ofereceu um cordeirinho como um sacrifício ao Senhor, para mostrar a eles que é de Deus que vem toda a bênção. É Ele quem faz. Há anos atrás, eu estava lá numa igreja que a gente chama de Swiss Park, é um bairro muito grande lá em Campinas. E a gente convidou quem escreveu a música, Se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus. E ele foi lá, chama Delino Marçal. E ele contou a história, como que ele escreveu essa canção. Foi na época de Natal, em que ele chegou para a avó dele e disse, vó, eu não tenho nenhum presente de Natal. Aí ela disse assim para ele, olha, se Deus te der, se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não te der, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, Ele não vai mudar por causa de você. Você tem que mudar por causa dEle. Ele é Deus, Ele tem todo o poder, toda a autoridade. E é isso que Samuel estava querendo mostrar para o povo. Quando ele chega no versos 11 e 12, ele fala sobre a palavra Ebenezer, o nome da nossa igreja em Clermont. Até aqui nos ajudou o Senhor. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem age, é a mão do Senhor, não é a minha. A mão do Senhor foi contra os filisteus e eles perderam a guerra, Israel ganhou. E a Bíblia diz, no finalzinho do verso 17, que Samuel, aliás, no verso 17, que Samuel andava pelas cidades, entre Betel, Gilgal e Mispá, e ele ia olhar, estava tudo em ordem. Ia conferir como é que estava a situação.
E em Mispá, que era a sua casa, ele levantou um altar ao Senhor. Ele fez um memorial. O que eu fiz hoje com vocês foi lembrar vocês do que Deus abençoou a vida de vocês nesse ano. E você colocando no altar, reconhecendo que foi Deus. Reconhecer que é Ele quem faz. É Ele quem age. Se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos. E eu quero, caminhando agora para o final, pensar com vocês algumas ideias que o povo teve que decidir. Não foi uma decisão de Samuel, não foi uma decisão de Deus, foi uma decisão do povo. Você precisa refletir, o povo precisa refletir. Primeiro, que foi Deus. Segundo, o povo tinha que obedecer. Não era o profeta que tinha que obedecer, não era Deus que tinha que obedecer a ordem de Deus. Era o povo que tinha que obedecer. Obedecer não é fácil. Quem gosta de obedecer aqui? Quantas vezes? Está em casa, vai tomar banho. Quantas vezes não faz isso? Quantas vezes não põe a mão na tomada? Lembro como se fosse hoje, falei, Júlia, não põe a mão na tomada. Ela foi lá e pôs. Tomou choque, né? Eu falei que se pusesse dedo na tomada ia dar choque. A Sara não fez isso, não sei porquê, mas a Júlia. Ela fez algumas vezes, né, Júlia? Algumas vezes. Obedecer não é fácil. É difícil para nós. Mas é tão bom quando a gente obedece. Há bênçãos espirituais reservadas por Deus para aqueles que obedecem. Eu vou dizer de novo, há bênçãos espirituais reservadas para aqueles que obedecem. Quem desobedece sofre, quem obedece é feliz. É abençoado quem obedece. Terceiro, o povo teve que remover os ídolos. Eu gosto da ilustração quando Jesus chama Lázaro, vem para fora. Ele veio lá, todo enfaixado, saiu. Jesus disse o quê? Agora vocês tirem as faixas dele e deixem ir. Jesus não tirou as faixas dele. Jesus fez um milagre. Quem tirou as faixas? O povo. É o povo que tem que tirar os ídolos. É o povo que tem que obedecer. E a última, Deus chamando o povo para servir somente a Ele. Sirva somente o Senhor. Havia, na minha época de adolescência, uma frase que ficou gravada na minha mente. Você não pode ser o crente Raimundo. Quem sabe o resto? Pé na igreja, pé no mundo. Isso é ruim, né, Fabiana? Isso é ruim. Todo domingo o pastor falava isso aí. Você não pode ser o crente aqui na igreja uma coisa, lá fora outra. Seja crente de verdade. Toma posição com o Senhor. Decida com Ele. Eu sempre tenho dito, se não batizou ainda, batiza. Se não tomou uma decisão com o Senhor ainda, toma decisão. Resolva no seu coração, na sua vida. Tome uma decisão. Samuel edificou um altar ao Senhor. E ele disse, Ebenezer. Até aqui me ajudou o Senhor. Outras versões dizem que o Senhor é paz. Também significa Ebenezer. Isso simboliza a nossa gratidão e recordação da ajuda do nosso Deus. Eu quero
ler alguns aqui, ó, alguns só, não vou ler todos não. Mas eu sou grato a Deus pela saúde, pela família, pelo trabalho. Sou grato pela minha família, pela saúde, pelos cuidados do Senhor. Sou grato pela minha família, minha igreja. Sou grato pela provisão. Eu já li desse lado, vou ler do lado de lá. Eu sou grato a Deus pela minha família, pela saúde família. A família está batendo aqui em recorde. Sou grato pelo trabalho, saúde família, pelos documentos, aleluia. Né? Sou grato ao Senhor. Compramos um carro novo, olha que bênção. Estamos com minha mãe aqui, estou seguindo, aprendendo um novo idioma, glória a Deus, aprendendo um novo idioma. Muito bem, sou grato por viajar, estar com minha família. Somos gratos pela nossa família. Quem é minha família aqui nos Estados Unidos? Eu, minha esposa, minhas 2 filhas e vocês. Vocês são minha família, gente. Minha mãe está no Brasil, meus irmãos estão no Brasil, meu sogro está no Brasil, minha sogra está no Brasil, meus cunhados, tudo lá. Alguns acham que é maravilhoso isso, né? Sogra no Brasil? Ixi, uma bênção. Elma, ela está por aí, né? Elma está por aí. A sogra está aqui, né, Cláudia? A sogra está aqui. Mas algumas sogras são uma bênção, né, Elma? Uma bênção de Deus, né? A minha sogra é uma bênção, não tenho o que falar dela. Ela é a melhor sogra que eu tenho. Eu já disse para ela várias vezes, melhor sogra que eu tenho. Ela fica brava comigo. Mas, gente, vocês são minha família. Quando a gente está juntos, nós estamos em casa. É tão bom a gente estar juntos. Quando a Dani mandou aquela mensagem dizendo, a nossa família ajudou ela. Quantas famílias foram ajudadas pela nossa igreja? É a nossa família, a nossa casa. Por isso que aquela ilustração que fiz no ano passado, se tirar uma lâmpada, não funciona. Quando um sofre, todo mundo sofre. Quando um está bem, todo mundo está bem. Assim é família. A irmã Gladys está com a sua mãezinha aqui, ó. Maravilhoso. Bem-vinda. Um gosto ter-te aqui conosco. Deus lhe bendiga. É muito bom, gente, estar juntos. E eu, 2 semanas atrás, eu queria que eles já fossem preparando aqui. Mas algumas semanas atrás, eu estava aqui na igreja e o Senhor falou comigo. Nós estamos numa igreja multicultural. É a maior bênção que nós podemos ter. Acabando esse culto aqui, você vai poder falar inglês. Se você voltar à noite, às 6 da tarde, às 8 da noite, 8h30, tem um culto em Romani. Romani é os ciganos, igreja cigana, aqui, à noite. Se você for às 6 da tarde lá em Melbourne, na casa do pastor Silas, ou os domingos primeiros do mês, na igreja, tem português. Se você for lá na mídia, tem um irmão que é do Panamá, fala espanhol. A irmã Gladys aqui, ó, fala espanhol, de Porto Rico. Pine Hills, nossa igreja haitiana. Obrigado. Fala, crioulo. A nossa igreja é uma igreja multicultural. Você veio para os Estados Unidos, você precisa aprender uma outra língua. Nem que for espanhol, mas você tem que aprender. Porque aqui, nós estamos num espaço multicultural. Aonde você vai, é inglês. Claro, tem muito lugar de brasileiros também. Mas o Senhor estava me dizendo isso. De falar para vocês a importância de você estar num ambiente multicultural. Isso te dá crescimento, abençoa a sua vida. Então eu sou grato a Deus por poder estar nessa igreja. Nunca imaginei. E Deus nos trouxe aqui, não imaginava, né, Cláudio? Deus nos trouxe para cá.
Agora, estou eu e minha esposa, as filhas, uma mora na Pensilvânia, a outra mora no Tennessee. E graças a Deus elas vieram para cá. É um tempo de refrigério para nós também. Mas elas também vivem num espaço multicultural. Trabalham com americanos, estudam com americanos. É uma outra cultura. Nós vamos chegar lá. Porque Deus é por nós. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar essa canção. As minhas filhas estão me boicotando, que elas falam, olha, o culto foi maravilhoso, só não canta, pai. Não canta. Viu, pastor Marcelo? Fala com elas depois, não canta, né? Mas vamos cantar essa Deus é Deus, canção que abençoou meu coração anos atrás. E eu queria que a gente pudesse cantar, pelo menos o refrão ou a parte que vocês conseguirem, que elas conseguirem, né? Eu não vou cantar, não. Ela começa com minha fé afirmada nas coisas que se vê, que pode fazer. Então, vamos lá? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se der certo, Ele é Deus. Não deu certo, continua sendo Deus. E eu queria chamar o pastor Melvin. Cadê o pastor Melvin? Here. Come here, pastor. Eu convidei ele para orar. E pelos nossos motivos de gratidão, pelo nosso tempo juntos esse ano, por tudo que Deus tem feito, pelos milagres, sinais, maravilhas. É tão bom podermos ter o pastor Melvin. Eu quero agradecer a ele sempre por ter aberto a porta. Thanks for open doors for me. I'm so glad to be here. E eu sou muito grato pela vida dele, porque thank you. Ele é uma benção para mim. É um companheiro, um amigo, um pastor que sempre me apoiou, me incentivou. Esses quase 3 anos que eu estou aqui. Tem sido muito bom estar com ele. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor. Love you too. You guys are a blessing to me. Vocês são uma bênção para mim. Father, I just pray a blessing over this church. Senhor, eu quero te pedir a tua bênção sobre essa igreja. I pray that your presence would go with us into the new year. Que sua presença possa estar conosco nesse novo ano. Lord, as Moses said at Mount Sinai, if you do not go with us, we don't want to go. Assim como o Senhor disse para Moisés, assim como Moisés disse ao Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não vamos. Lord, we pray today that your presence would go with us, that your power would uphold us. E que o seu poder possa estar conosco, que o Senhor vá conosco. We pray, Lord, that you would do miracles in our midst this upcoming year. Que o Senhor possa continuar fazendo milagres nesse próximo ano. That we would see the hand of God at work. Que nós possamos ver a mão do Senhor nesse ano. I pray, Lord, that our faith would be increased. Que a nossa fé possa aumentar. I pray, Lord, that our passion for your word and for your kingdom would increase. Que nossa paixão pelo seu reino, pelo ministério possa aumentar.
I pray, Lord, that you would give us a harvest for our labor. Que o Senhor nos dê a colheita para o nosso trabalho. I pray, Lord, that you'd bring many souls into the kingdom this year. Que nós possamos ver muitas almas para o Teu reino esse próximo I ano. pray that you'd strengthen our church. Que o Senhor abençoe nossa igreja, I pray, Lord, fortaleça. that you would receive all the glory Que o Senhor receba toda a glória, and the Senhor, honor a honra and the praise. e o poder e o louvor. We pray this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nós oramos isso em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. We pray this. And everyone said, E todos dizem: Amen. Amém. Amen. God